Bom dia, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que todos vocês possam ser muito abençoados neste dia. Vamos dar continuidade nos nossos estudos, que estão no livro de Provérbios, hoje, Provérbios 29, para a gente poder degustar, né? Essa palavra tão maravilhosa, aonde a sabedoria, que é Jesus, ela nos instrui contra a rebeldia e a insubordinação, né? E aqui, logo no capítulo 1, no versículo 1, do capítulo 29, verso 1, ele fala assim para nós que quem insiste no erro, depois de muita repreensão, será destruído sem aviso e irremediavelmente. O que quer dizer isso para você e para mim? Ele está falando para nós, amados, com outras palavras, que quem odeia a disciplina e se mostra assim cada vez mais teimoso, sabe? Num dia inesperado ele verá a sua ruína, ele verá a sua vida desabar, mas será tarde demais, né? Para que ele possa receber ajuda. Então, aqui nós vemos a palavra nos instruindo contra toda a rebeldia e insubordinação. Ele fala que a sabedoria, quem ama a sabedoria, alegra a si, a seu pai, e que quando nós transgredimos, ele fala na transgressão do homem mau, há muitos laços, né? Fala que o tolo, ele não tem controle das suas emoções. Ele também nos fala que quando um rei, né, um governo, honra alguém que é mentiroso, todos os seus conselheiros serão ímpios e ele terá um longo reinado se for justo com o pobre, mas se for injusto, ele vai ser derrotado. Assim como ele fala que a disciplina produz a sabedoria para a criança entregue aos conselhos da família, dos pais, mas uma criança que ela é entregue a si mesma é a desgraça da mãe. Olha só como é pesada essa palavra. E ele fala também que se as pessoas não são sábias, nem aceitam ser guiadas, elas seguirão errantes sem destino. Nós temos que ser guiados, amados, como filhos de Deus, servos de Deus, crentes em Jesus Cristo, pela sua palavra. É o que nos ensina aqui a sabedoria, que é Jesus, a palavra escrita. E ele diz que há mais esperança para um tolo do que para aquele que fala sem pensar. Aí ele fala a respeito do justo e do ímpio. Ele diz para nós no versículo 27, que eu quero ler para vocês. Ele fala assim, olha, os justos detestam os desonestos, já os ímpios detestam os íntegros. Eles se abominam, se detestam uns aos outros. E eu quero, assim, explanar aqui para vocês o versículo 18, que fala assim para nós, o capítulo 29, no versículo 18, ele fala assim, que onde não há revelação divina, o povo se desvia, mas como é feliz quem obedece à lei. E ele fala no versículo 25, quem teme o homem cai em armadilha, mas quem confia no Senhor está seguro. Aí no 26 ele diz assim, muitos desejam os favores do governante, mas é do Senhor que procede a justiça. Isso é tremendo. Eu quero falar para vocês sobre o versículo 18 que eu li. Quando as pessoas não conseguem ver, amados, o versículo 18 quer dizer isso para nós, que quando as pessoas não conseguem ver o que Deus está fazendo, elas tropeçam em si mesmas, né? Elas não entendem, elas não obedecem e elas perecem. A falta de sabedoria, quando nós não enxergamos
o que Deus está fazendo quando nós não temos por parte de Deus revelação divina, não, quando nós não temos visão. É isso que o versículo fala para nós. Nós tropeçamos em nós mesmos, mas quando nós atentamos para aquilo que Deus revela para você e para mim, na palavra principalmente, né? Nós somos muito mais abençoados. É isso que diz o versículo 18. Onde não há revelação divina, o povo se desvia. Mas ele diz assim, mas como é feliz quem obedece à lei. Eu vou dizer para vocês assim, que muitos, generalizando, muitas pessoas, né? Talvez você, talvez eu, já tenhamos tido um passado muito triste. E nós, uma pessoa assim, ela fica descrente, sabe? Mas nós precisamos ser capazes, amados, de acreditar que Deus tem para você e para mim um futuro brilhante. Provérbios 29, 18 diz isso, que diz que aonde não há revelação divina, revelação de Deus, direção de Deus, as pessoas se desviam. Então, revelação é algo que nós percebemos nas nossas mentes, é uma visão mental. Pode ser algo assim que Deus planta em você e em mim, de forma sobrenatural. Ou até mesmo algo que nós vemos assim, olha, intencionalmente, e que envolve o nosso modo de pensar sobre aquilo que nós desejamos, sobre o nosso futuro, sobre nós mesmos. E muitos têm dificuldade, têm medo de acreditar em Deus quando Ele traz para nós uma revelação, ou Ele usa alguém revelando alguma coisa a você. Então, em nome de Jesus, né? Eu desafio, eu encorajo você a começar a crer que algo de bom pode e vai acontecer com você, conosco. Peça a Deus que te dê uma visão para que você prossiga nessa caminhada de fé. E creia em Deus, primeiramente, que está com você, que é o seu ajudador, que jamais vai te abandonar. Creia que Ele pode fazer a sua vida, a minha vida, o que Ele quiser que aconteça conosco através da pessoa amada do Espírito Santo e através de Jesus Cristo. Então, não tenha atitudes daqueles que desistem facilmente. Persiga, seguindo ao Senhor. Deixe que a sua fé voe bem alto. E eu faço uma pergunta a você: em que você tem acreditado ultimamente? Responda para você mesmo com sinceridade. E olhe para a sua situação e creia assim, veja que muitas vezes nós não temos recebido algo que nós almejamos e sonhamos, né? Nós não temos recebido por falta de convicção, de fé, mas creia e permita que toda a revelação divina da palavra de Deus conduza você na sua caminhada de fé, na sua caminhada cristã, amém? Guarde esse versículo 18. É bem claro, ele diz para nós assim, eu vou dizer com as minhas palavras, quando as pessoas não conseguem ver, quando eu e você não conseguimos ver, enxergar o que Deus está fazendo, quando você e eu não temos visão, então isso vai levar você e a mim a perecer. E nós tropeçamos em nós mesmos, mas quando nós atentamos para tudo aquilo que Deus revela, primeiramente pela palavra dele, nós seremos muito mais abençoados. Em nome de Jesus, amém? Que o Senhor abençoe a sua vida, guarde seu coração e acrescente em você ânimo, alegria, fé, esperança. E você possa, como um servo obediente a Deus, permitir que Ele te coloque, nos coloque em posição de sermos abençoados, não só um dia, mas constantemente. Como a gente aprende aqui em Provérbios, amém? Seja fiel em tudo e você vai transbordar para a direita, para a esquerda, né?
como tem um louvor que nós que adoramos a Deus com ele, com todas as bênçãos do Senhor, em nome de Jesus Cristo, amém? Deus abençoe seu dia, sua vida, propague a palavra de Deus, entre no canal, dê um joinha e seja abençoado, em nome de Jesus.